Meus irmãos, o pastor Eliseu Rodrigues não ficou calado, viu? Não ficou calado e respondeu ao profeta Antônio Solano, aquele que deu a profecia lá, né? Que para Jefferson lá, que tiraram ele a pulso de cima do altar e fizeram aquele carnaval todo por causa da profecia lá, né? Não gostaram da profecia que ele deu lá. Se fosse de benção, aí era outra coisa. E se fosse um famoso ali profetizando, aí já mudava a situação, viu? A gente sabe muito bem disso. Aí eu vou deixar para vocês aqui o vídeo agora do profeta falando umas coisas para Eliseu Rodrigues, esclarecendo algumas coisas, viu? E também dizendo que Deus vai tocar no ministério dele e ser o fim dele e de Jefferson, viu? E também eu vou deixar aí a resposta do pastor Eliseu Rodrigues a ele. Irmão, eu fiquei analisando uma fala do pastor Eliseu Rodrigues aqui e não é possível não que o pastor Eliseu Rodrigues, com o conhecimento que tem, fala um negócio desse. Um evangelista. Olha como é que a gente erra. O cara é um evangelista, é um pregador de rua. E quer ser profeta. Por quê? Ele disse o seguinte, eu vou deixar aí para vocês verem, ele disse o seguinte: o cara é pregador de rua e quer ser profeta. O que é que tem a ver, homem? O que é que tem a ver? João Batista era profeta? João Batista pregava onde? Olhe, é sério, diante de Deus, um cara, pastor Eliseu Rodrigues estuda a palavra todo dia, para fazer os cursos dele, para vender os cursos dele, todo dia e toda hora. De onde ele tira certas interpretações de texto, eu não sei. E esses comentários aí dele dizendo, o cara é pregador de rua e quer ser profeta, o que é que tem a ver, irmão? O que é que tem a ver? Quer dizer que um pregador de rua não pode ter o dom de profecia, não? João Batista pregava onde? Repito aqui, onde era que João Batista pregava? Qual era a congregação que João Batista ia pregar? Qual era o templo que João Batista ia pregar a palavra de Deus? Olhe, é inacreditável, viu? Presta atenção no que o profeta aí falou sobre a profecia, sobre Eliseu Rodrigues e o que o pastor Eliseu Rodrigues respondeu, viu? Eu vou dizer a você, diante de Deus, o pastor Eliseu Rodrigues tem cada interpretação de texto que, olha, é inacreditável. Meu irmão, fiquem todos na santa paz de Deus. Deixe aí seu comentário. Deixa aí. Você acha que esse profeta foi usado por Deus ou não? E presta atenção na resposta do pastor Eliseu Rodrigues a ele, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Quem fala aqui é o irmão Antônio Solano, o homem que entregou aquela mensagem profética, ou tentou entregar aquela mensagem profética no último domingo, dia 9 de novembro de 2025, ali no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora. Venho por meio desse vídeo fazer a minha manifestação. Quero deixar aqui bem claro que eu sou membro da Assembleia de Deus de Camboriú, que eu amo os Gideões Missionários da Última Hora, que a profecia não era contra nenhuma dessas instituições, e sim contra homens corruptos que se corromperam com algumas instituições e algumas seitas que estavam trazendo símbolos ocultos para dentro das instituições. Mas por se tratar de uma palavra de correção, uma palavra de arrependimento, eles impediram e rejeitaram a palavra. Muitos estão dizendo que eu atrapalhei a ministração da palavra, que não era hora de profetizar. Mas isso é uma inverdade. Todos viram o vídeo e viram que ele não tinha começado a ministrar a palavra ainda. E quando eu comecei a profetizar, a entregar a mensagem profética, todos pararam e estavam ouvindo. Mas quando viram do que se tratava, acabaram pedindo para que alguns dos seguranças me retirassem dali. Eles rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a profecia, que era uma profecia de correção, de arrependimento. Diante dessas circunstâncias, o Senhor tem uma nova profecia para eles. E a profecia é esta: assim como vocês rejeitaram a minha palavra, assim eu também rejeito vocês. Assim como vocês arrancaram o meu servo do altar, eu também vou arrancar vocês do meu altar. Passarei como um fogo, queimarei toda a lenha verde e seca, que estão encharcada de pecado e com essas abominações. Passarei como um vento veemente e impetuoso, limparei as cinzas do altar, colocarei lenha nova e o fogo arderá continuamente no altar, e todos verão que eu sou um Deus zeloso e zelo
para que a minha palavra se cumpra, assim diz o Senhor. Venho por meio desse vídeo fazer mais uma manifestação sobre o ocorrido ali no pavilhão dos Gideões Missionários da Última Hora, onde eu fui impedido de entregar aquela mensagem profética. Muitos disseram que aquela mensagem profética era uma mensagem falsa. Era falsa a mensagem. Mas nós vemos claramente, através deste evento, BOP 30, que a mensagem já começa a se concluir, através da chegada daquela estátua, onde é um dragão misturado com uma onça, e ela traz o globo terrestre na mão. Aquilo nada mais é do que uma imagem demoníaca. Todos estão vendo com seus olhos a profecia se cumprir, e ainda abriram as portas da instituição para receber aquele evento do BOP 30. E agora, a profecia é falsa ou é verdadeira? Vemos claramente ela se cumprir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O príncipe das trevas cegou o entendimento de muitos, mas ainda há homens que se põem na brecha, que são usados por Deus para alertar o seu povo, porque ainda há esperança, ainda há jeito, ainda há conserto para o povo, se assim se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e olhai e vede que a profecia já está se cumprindo com aquele show que teve ali na instituição, recebendo ali o evento da COP 30, recebendo aquela estátua demoníaca. E agora, a profecia é falsa? Vocês que disseram que a profecia é falsa, tá aí a profecia se cumprindo. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. E agora tire as suas conclusões. Se a profecia que saiu da minha boca vem da parte de Deus ou não. Para que todos saibam que Deus me usou naquele lugar. Vejam com seus próprios olhos o que está acontecendo com a nossa nação, o que está acontecendo com a nossa igreja e com o mundo inteiro. Para que todos saibam que Deus é um Deus zeloso e zela para cumprir com a sua palavra. O que está acontecendo ali na AD Belém nada mais é do que a profecia se concretizando. Todo mundo está vendo com seus próprios olhos. O pastor Eliseu Rodrigues foi um dos que disse que a profecia era falsa, né, pastor Eliseu Rodrigues? Esse vídeo também é resposta ao Senhor. O Senhor mudou a minha fala quando eu disse que o meu povo estava louco e era sábio para fazer o mal e não sabia fazer o bem. O Senhor disse que eu tinha chamado a igreja de louca. Eu quero aqui esclarecer e deixar bem claro que as palavras que saíram da minha boca foram: o meu povo está louco, é sábio para fazer o mal e não sabe fazer o bem. Eu disse que tinham entregado o altar a palanques políticos, né, a palcos para shows. E o que está acontecendo na AD Belém? Tudo o que foi falado. E vocês rejeitaram. Pastor Jefferson também me interrompeu ali, não deixou terminar a mensagem profética. E por isso, Deus está tocando na tua saúde, tá certo? Porque você não deixou eu entregar a mensagem profética, que a mensagem não era minha. E o Senhor, pastor Eliseu Rodrigues, que mudou as palavras que eu disse e disse que a profecia era falsa, Deus está tocando no teu ministério, para que todos saibam que Deus é fiel e Deus levanta homens, mesmo que sejam pequenos, mesmo que seja evangelista de rua, mesmo que seja pregador de ruas. Quero que vocês saibam que eu tenho muito orgulho do que faço, de levar a palavra àqueles que necessitam, que estão ali precisando ouvir as boas novas de salvação. Você não sabe o que eu sinto, não tem preço ao ver uma alma se render, ao ver uma alma que está ali aprisionada ser liberta das drogas, do álcool, da prostituição. Isso não tem preço. E para o que o Senhor saiba, eu também prego em algumas igrejas, e para a glória de Deus, lá há salvação, batismo com o Espírito Santo e curas, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele usa quem Ele quer. Não se trata da gente. Nós não temos poder algum, mas o Espírito Santo, Ele tem poder sim. O nome de Jesus Cristo de Nazaré tem poder, e Ele usa quem Ele quer. E o que está acontecendo na AD Belém nada mais é do que o cumprimento da profecia. A palavra não era só para a igreja aqui de Camboriú, mas era para todo o Brasil, para toda a nação. E Deus disse que ia passar como um fogo, ia queimar toda a lenha verde e seca. E o que está acontecendo na AD Belém? O fogo está consumindo ali onde estava a estátua, onde os líderes políticos estavam se reunindo. Ele é um Deus zeloso e zela para cumprir com a sua palavra.
Isso é só maturidade. Não vou chamar o cara de falso profeta, mas eu vou chamar de precipitado. E a profecia é falsa. Emocionado. Isso não significa que o cara não tenha chamado. Ele é um evangelista. Olha como é que a gente erra. O cara é um evangelista, é um pregador de rua. E quer ser profeta. É quando eu tento cantar, os irmãos falam assim: vai pregar, pastor Eliseu. Deveu aos Tessalonicenses, para não desprezarmos as profecias, mas examinar tudo concernente às profecias e reter o que é bom. Quem o Novo Testamento chama de louco? Fariseus, inimigos de Cristo. Lucas 11:40. A igreja não é inimiga de Jesus. As virgens loucas, inimigos da igreja de Israel no tempo do fim. Mateus 25. O rico e insensato que não possuía o conhecimento de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 20. Os ímpios são chamados de loucos em Romanos 1:22. Jesus disse que quem chama seu irmão de louco é réu do inferno. Mateus 5:22. E a igreja é chamada de loucos apenas por ímpios. Só ímpios chamam a igreja de povo louco. 1 Coríntios 14:23. Atos 26:24. Foi dito pelo profeta nos Gideões, ou em Camboriú, que a mão com a marca, lembrando a ferida de Cristo na cruz, era o símbolo do pacto da igreja com Satanás. Isso é imaturidade. Lembra aquelas profecias e pregações de que o código de barra já era a marca da besta. No podcast eu disse que Jefferson esperou o início da profecia. E quando o rapaz disse que a mão furada era símbolo do pacto da igreja com Satanás, Jefferson interrompeu. A Bíblia já estava aberta, era o momento de pregar. Jefferson acertou. Se a profecia fosse verdadeira, o pregador também teria direito de interromper. Começaria Deus falando certo: meu povo ficou louco, pois transformou o meu altar. E daqui a pouco eu falo sobre o altar em palanque de show e político, alguma coisa assim. Começaria Deus falando certo e terminaria errado? Seria correto chamar o símbolo da marca da cruz de pacto com Satanás? Eu acredito que não. Eu, particularmente, nunca interrompi profecia no início da minha pregação, nem durante a minha pregação, nem no final da minha pregação. O que a Bíblia ensina sobre a ordem no culto? 1 Coríntios 14:30 diz que se a alguém for revelada uma palavra, cale-se o primeiro. O pregador já está com a palavra revelada na mão. Alguém tem que se calar para que o pregador fale. Todos podeis profetizar, um depois do outro. O Jefferson deveria terminar de pregar para que a profecia fosse falada. Desse jeito todos aprendem e são consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Isto implica equilíbrio, maturidade, saber o que falar e a hora que deve falar. Alguns estão diferenciando os termos noiva e povo de Deus, porque eu disse que Jesus jamais chamaria a sua igreja, sua noiva, de povo louco. Não, eu não disse a igreja, eu disse meu povo. Isso é falta de eclesiologia, porque no Novo Testamento esses termos são intercambiáveis. Noiva é o povo de Deus. O povo de Deus é a sua noiva no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja é o povo de Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. A igreja é o povo de Deus. Apocalipse 21, 3. A noiva é o povo de Deus. E o altar? Púlpito é altar? Não. Púlpito é plataforma elevada. Nosso altar não é feito de tijolo, cimento, concreto, madeira. Nosso altar é uma pessoa. Hebreus, capítulo 13, versículo 10, diz: os sacerdotes que servem no templo
não tem o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Que altar é esse? Que sacerdotes não têm o direito de se alimentar diante dele, ou do que é oferecido nele. Versículo 15 explica: por meio de Jesus, que é o nosso altar, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Pastor Napoleão Falcão disse: o púlpito é um lugar de muitas emoções. E muitas vezes as nossas emoções nos enganam.